A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Hoje, nós vamos tratar da lição de número 3, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 19 de outubro de 2025 e traz o tema Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. O texto áureo se encontra no livro de Números, capítulo 14, versículo de número 24, que nos diz desta maneira: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. A verdade aplicada nos ensina que a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e a alcançar as promessas de Deus. Os objetivos da lição, como sempre lemos, o primeiro é conhecer o relato bíblico sobre Caleb. O segundo objetivo é ressaltar a importância de ter bom ânimo diante das situações adversas. E o terceiro, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Tá bem? O motivo de oração é para que sejamos perseverantes e possamos alcançar as promessas de Deus sem retroceder. Tá bem? O esboço da lição, o primeiro, nós temos a introdução, o ponto de número 1, a história de Caleb, o ponto de número 2, os bons olhos de Josué e Caleb, o ponto de número 3, a promessa de Deus a Caleb e a conclusão. Bom, como sempre fazemos, nós separamos aí alguns trechos, não dá para nós nos estendermos demais, porque aí precisaríamos de muito tempo, se nós nos atermos a todo o tópico, um por um, ponto por ponto, nós precisaríamos aí de pelo menos de 120 minutos aproximadamente, para que pudéssemos fazer uma análise compreensiva do assunto em que estamos tratando. Porém, vamos continuar até nós encontrarmos um formato mais apropriado. Tá bem? Então, nós temos aqui a primeira coisa que nós trazemos do tema, né? Nós sempre fazemos isto. Então, o tema é Caleb perseverando na fé rumo à terra prometida. Então, veja que a lição que Caleb nos dará é ter um objetivo, ter um alvo. Tudo que fazermos ou fizermos, tudo que formos fazer, nós temos que ter um objetivo, temos que ter um rumo, uma direção. E a vida de Caleb, ela está sempre direcionada a quê? A terra prometida. Tá bom? Nós fizemos aqui algumas palavras, né? Para os judeus, Eretz, né? A terra prometida, a terra de Israel. Para o cristão, obviamente, o nosso caminho nos leva aos céus. Nós sabemos que não é aqui o nosso descanso. A terra prometida para os judeus e a terra prometida para os cristãos, para os salvos, não somente os cristãos, mas todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento, onde eles habitarão para sempre na presença de Deus. Então, nós temos a ideia de rumo à terra prometida, quer dizer, termos uma direção, precisamos aprender. E Caleb nos trará esta lição de ter um objetivo, de ter um alvo desde a mais tenra idade, passando por dois líderes, né? Um mais velho do que ele, obviamente, o segundo já na sua faixa etária, e eram próximos, vamos dizer, amigos, mas não deixou de ser seu líder, mas ele tinha este objetivo. E o objetivo fazia com que ele obedecesse, com que ele, desde a mais tenra idade, se devotasse, se entregasse ao desejo de Deus na vida dele e também ao comando de seus líderes. Hoje, muita gente não consegue ter um rumo, não consegue alcançar os objetivos, vamos chamar a terra prometida de objetivo, de alvo. Muitas pessoas não conseguem, por quê? Porque simplesmente não tem em si a característica da obediência.
a característica que nós veremos até no próprio nome de Caleb, né? Quando olhamos para o nome dele, vamos até mais nos surpreender. Porém, Deus, obviamente, tem os seus propósitos e nós veremos a lição que temos através também do nome de Caleb. Então, veja, a segunda coisa que nós temos é que ele, dentro do texto áureo que nós lemos, que ele perseverou. Veja, ele tinha um objetivo, mas ele também tinha perseverança. Ele perseverou em fazer o quê? Veja, em seguir-me. Então, ele perseverou em seguir-me, eu vou levá-lo à terra em que entrou. Então, veja, outra coisa interessante. Ele perseverou em seguir-me. Nós podemos olhar quantos, né? Ele seguiu Moisés, ele acompanhou, continuou seguindo Josué, ele seguiu Deus. A ideia aqui é de ter uma sequência dentro do objetivo de perseverança, quer dizer, perseverar em quê? Em seguir, em acompanhar, em seguir os passos, em estar à sombra, a ideia de acompanhar, de um aprendizado, de um discipulado, e o que nós precisamos ter para os nossos dias. Veja que a ideia, então eu o levarei, veja que há uma promessa, na perseverança em seguir, veja, há uma promessa, eu vou levá-lo à terra em que ele entrou. E o interessante é isto, o Senhor, ele garante a nossa entrada, tá bem? A partir do momento que nós vamos nos colocar dentro do tema e desta lição, se nós tão somente aprendemos como seguir, como estar diante de Deus. Veja, nos objetivos da lição, nós separamos algumas, né? Quer dizer, na verdade prática. Veja, seguir. O seguir aqui já não é de acompanhar uma pessoa, mas seguir em frente, quer dizer, ter um rumo, ter um alvo. Tá? Nós já estamos falando sobre isto. Tá bem? Então, seguir em frente. O cristão, ele nunca retrocede. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, eles não retrocedem, eles não olham para trás, eles não recuam, eles estão sempre seguindo em frente. O segundo, por que seguir em frente? Porque o nosso alvo não está no passado, não está na direita, não está na esquerda. O nosso alvo está em Cristo. E quando nós lembramos disso, nós vamos nos lembrar de Paulo falando que nós devemos olhar para cima. Ele vai falar aos Colossenses. Ora, se o nosso alvo é Cristo, se o nosso objetivo é Cristo, se o nosso objetivo é a promessa, a terra prometida, seja, né, no nosso caso, como salvos da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é chegar, é atingir a estatura perfeita, a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Então, atingir o alvo é acertar, né? Tem o alvo, todos nós já sabemos, tem ali o ponto central que é chamado de mosca. Quando você acerta o alvo, você acerta na mosca, você atingiu o alvo, a porcentagem máxima de pontos que alguém pode obter dentro de uma disputa. Então, no nosso caso, atingir o alvo, veja, seguir em frente é seguir para o alvo, atingir o alvo. Nós vamos chegar ao desejo, à vontade, a Cristo, aquilo que Ele nos deixou, que são o quê? Que são as suas promessas. Ora, alcançar, tanto seguir, atingir e alcançar. Seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas. Quais são as promessas? Então, aqui, a terra prometida. E quando a lição está falando, então eu não posso sair demais do tema, talvez uma coisinha ou outra, mas eu não posso sair demais do objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição? Ela está falando sobre o rumo à terra prometida. Então, qual é a promessa? É a terra prometida. Que terra é esta para nós? Já coloquei aqui céu para os cristãos, para os salvos da pessoa bendita. No caso de Caleb, Eretz, Israel, que seria a promessa aos judeus. Onde é a promessa a Abraão? Onde alcançar os teus olhos, onde alcançar as tuas vistas, é o que eu vou dar a ti, Abraão, em herança, em herança.
não somente terra, mas também deu em semente, quer dizer, nas suas gerações, Então, vamos lá, mais uma coisa interessante, né? Aí, tudo isto, obviamente, nós sabemos que não conseguimos atingir de qualquer maneira, não conseguimos atingir o objetivo de qualquer forma, tá bem? E quando nós olhamos para o ponto de número 1, então nós vemos aqui assim, não, como eu disse, não temos espaço físico e nem tempo para tanta coisa que nós podemos tirar da palavra e das lições da palavra de Deus. Veja, sua mãe era hebreia, da tribo de Judá, era considerado um autêntico israelita. Por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. Veja, alcança-se a pessoa, a partir do momento em que ele tem esta perseverança também em seguir, em atingir, em alcançar o rumo ou atingir o objetivo, o que acontece? É obviamente que ele também está em destaque. E Caleb, ele está entre os 12 espias. E a história ela vai girar em torno disto. Veja, Caleb, além de tudo, também agora ele faz parte dos 12. Tá bem? Então vamos colocar ele aonde? Dentro da sua perseverança, ele está entre os 12 espias que vão olhar a terra, examinar, eles vão ali sondar como que é, como que não é, o que nós vamos inventar, o que nós não vamos, o que é realidade, o que é ficção, o que é que está girando somente na nossa mente. Então vão lá conhecer. E Caleb está entre eles. E o seu nome significa, é aqui que eu digo, né? Seu nome, Caleb, significa cão. Aí a pessoa pode dizer, né? Mas, irmão Maurício, cão, veja, quando os nomes, principalmente alguns nomes que a nós parecem estranhos, o Senhor Deus ele tem o seu propósito. Quando nós olhamos para... Não tem nada, mas vamos lá. O que nós lembramos aqui? Fidelidade. O que mais que nós podemos pensar aqui? Veja, é uma situação de um amor. Eu tenho 2. Amor praticamente incondicional. Até quando a gente briga com ele, até quando... E quando nós olhamos, aí você diz assim, mas vamos pegar ao pé da letra? Não, literalmente, não. O que Deus está falando? O que se retrata através do seu nome? A sua fidelidade, o seu amor, aquilo que nós chamamos até de o melhor amigo do homem, até assim. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a mulher vai falar com Cristo, e o que o Senhor Jesus Cristo diz a ela? O Senhor disse, não é bom tirar o pão da boca dos filhinhos e deitá-los aos cachorrinhos. Veja, é outra citação que aparentemente dá a impressão de que Jesus Cristo está ofendendo, chamando aquela mulher de cachorrinho. Mas não era isso que ele falou. Ele falou assim, não dá para tirar dos filhos e deitá-los aos gentios. Não agora. Mas a ideia é que ele vem para os seus e os seus não vão recebê-los. Mas tudo quanto receber, ele vai dar o direito de ser feito filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então veja, a palavra, ela traz, não é o nome em si, mas o significado que aquele nome traz, tá bem? Que aquele nome traz. E quando nós olhamos aqui, veja, ele fala assim, não é bom, chama para deitá-los aos cachorrinhos, quer dizer, aos gentios, que é a mesma raiz. Aqui a intenção já é mostrar o quê? A fidelidade, o amor incondicional, a perseverança, o seguir. Às vezes a gente até fala assim, volta para casa, e ele não volta, ele quer ir junto, ele quer estar perto. Então, veja, isso vai representar, vai nos mostrar o grau de amor, o grau de afeto, o grau de fidelidade de Caleb para com os seus líderes, para com o seu ministério, e para com Deus também. Tá bom? Então vamos lá para o ponto de número 1, que diz assim, avançar enquanto outros recuam.
veja que dentro das características de fidelidade, da fidelidade, Caleb avança. Quer dizer, o que ele faz? Ele segue em frente. Ele segue em frente enquanto os outros recuam. E o que é que faz as pessoas avançarem ou recuarem? Vamos usar as palavras para os dois sentidos. Veja, pessimismo. Né? Pessimismo quer dizer, a pessoa pessimista, a pessoa que não tem otimismo, a pessoa que não tem motivação, a pessoa pessimista é a pessoa que vai estar o quê? Sempre desacreditando, sempre vendo o copo meio vazio, sempre vendo a situação. Tanto é que os pessimistas, quando foram espiar a Terra, o que é que eles veem? Eles dizem assim, eles são gigantes e nós somos gafanhotos, insetos diante dele. Quer dizer, eles não foram lá perguntar se os moradores da cidade achavam que eles eram insetos. Não, eles simplesmente só de olhar a situação e a sua mente está repleta de pessimismo, qual foi a conclusão que eles chegaram? Nós seremos esmagados como insetos, não vamos para lá, não vamos entrar. E o segundo, por que recua? Recua por causa da incredulidade. O que é incredulidade? É você não acreditar no que foi dito. Ora, e aqui nós temos um agravante, porque quem disse foi quem? Foi Moisés? Não, quem disse foi Deus. Deus disse a Moisés e Moisés transmite ao povo. Veja, mas o que faz hoje o cristão recuar? Vamos trazer para os nossos dias também. Muitos cristãos pessimistas, muitos cristãos incrédulos. Já pensou crente incrédulo? Que situação que nós chegamos. Isto, se não houver... Agora vamos, por que Caleb avança? Porque Caleb, ao invés de ser pessimista, o que ele é? Ele não é que ele é um otimista, um sonhador. Não, ele acredita. Tá bem? Pessimismo, qual que é do incrédulo? Qual o oposto da incredulidade? É a credulidade, é crer. É crer. Então, veja, por que Caleb, então, avança? Ele avança porque ele é otimista, ele não é aquele sonhador, sabe, que não tem os pés no chão, que vive com a cabeça nas nuvens. Não, ele é aquele otimista que acredita na palavra. Por que ele é otimista? Porque ele acredita na palavra de Deus. Ora, e assim também será nas nossas vidas. A partir do momento em que nós acreditarmos piamente na palavra e nas promessas de Deus, obviamente que o pessimismo nunca vai tomar conta. Independente das circunstâncias em que nós estivermos vivendo, das situações em que nós estivermos passando, o pessimismo não vai conseguir nos atingir. Ele pode até vir através de outros, de outras, de muitos, de poucos, ele pode até chegar perto, mas ele nunca vai encontrar o quê? Posada, ele nunca vai encontrar morada no nosso coração. Porque a partir do momento em que nós nos mostrarmos fiéis e amarmos a obra de Deus, veja, nós não vamos recuar. Não vamos recuar por quê? Porque acreditamos nas promessas. E isto nos faz o quê? Sermos esperançosos. Esperançosos. Que aquela situação, mesmo sendo totalmente contrária a nós, ela não vai prevalecer, porque o Senhor está conosco. Então, Caleb avança, quer dizer, Caleb segue em frente. Caleb, ele está indo rumo, ele não perde o rumo da terra prometida. Porque não existe na sua vida pessimismo e não existe incredulidade também. Quando vamos para o ponto de número 1, 2, o Senhor não se agrada de quem recua, foi o que nós acabamos de dizer agora. Ora, a minha alma, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Enquanto nós vemos Caleb avançando, agora nós vamos olhar para aqueles que estão recuando, aqueles que voltam. Então, não podemos deixar de desfalecer o quê? A confiança que temos no Senhor, que temos no Senhor. Veja que a nossa confiança não está em nós mesmos. A confiança de Josué e Caleb não está na força bélica de Israel. Veja que a confiança de Caleb e de Josué não está na sua força armada, está em Deus, está depositada em Deus. Deus disse e Deus fará.
O Senhor falou com Moisés, ele vai fazer. O Senhor falou conosco, independente desses dois espias, Josué e Caleb, eles passam até a correr risco de vida. Por quê? Porque o povo fica extremamente assustado com o pessimismo, né? Infelizmente, o pessimista parece que ele tem mais espaço do que o otimista, do que aquele que acredita. Tá? E o povo começou a se irritar com Josué, Caleb, Moisés, falando, não, vamos fazer alguma coisa. Vocês, nós vamos ver Caleb novamente aqui consertando a situação com o quê? Com o crer, né? O ser otimista, quer dizer, ele confia no Senhor, ele confia. Veja, e nós não podemos deixar de desfalecer a confiança que temos no Senhor. Quer dizer, a nossa confiança não pode ser minada pelos pessimistas e incrédulos. Pelos pessimistas e incrédulos. Veja, apesar do momento ser ruim para os dois, mas eles batem o pé e dizem, não, a situação é esta, porém, nós vamos confiados em Deus. Vamos agora, Davi diante de Golias. Tá? Um homem aí de mais de 3 metros e um jovem na frente dele. Ele não se deixa intimidar. Tá bem? Ele não se deixa contaminar pelo pessimismo do restante do exército, onde seus irmãos estavam do exército de Israel, e da incredulidade. Pelo contrário, ele está confiando. Ele olha para ele e diz, olha, não vai ser minada, a minha confiança no Senhor, ela não vai ser minada pelos pessimistas e pelos incrédulos. Tanto é que ele olha para ele assim, você vem a mim com espadas e varapaus, eu vou a você em o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, a confiança está. Primeiro nós vemos nas promessas, e Davi ele diz, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Eu vou a ti em nome de quem? Eu vou a ti em nome de Yahvé. Eu vou a ti em nome do Senhor. E não tem quem faça escapar das mãos do meu Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que a nossa confiança no Senhor, ela não seja destruída pelos pessimistas e pelos incrédulos. E quantos há nos dias de hoje que tentam dificultar a caminhada da igreja com palavras, com pensamentos, com pregações, que ao invés de incentivar o povo, o que ele faz? Ele simplesmente tenta desanimar, colocar incredulidade. Nós vamos ver isso também quando dos 32 de Gideões sobrarem só 300. A primeira carga que fica para trás são quem? Covardes, incrédulos, quer dizer, aquelas pessoas que não tinham confiança em Deus. E sempre vai ser assim. Mas louvado seja Deus, porque sempre haverá um remanescente. Sempre haverá 2 espias, sempre haverão 300, sempre haverá um remanescente que confia na palavra do Senhor. E ao invés de recuar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como Caleb, ele vai avançar, ele vai para frente. E no ponto de número 2, por que nós não podemos recuar? Porque Deus não tem prazer, veja o tópico, o Senhor não se agrada de quem recua, o Senhor não tem prazer de quem volta para trás, de quem olha para trás. A Bíblia é clara em nos dizer, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno, não é apto do reino de Deus, para o reino de Deus, não é digno do reino de Deus, não pode fazer parte do povo de Deus. Vamos para o ponto de número 3, a falta de visão. Então nós vimos aqui, avançar é a ideia, recuar é nunca. E ponto de número 3, a falta de visão no reino. Quer dizer, quando vem a incredulidade, a falta de confiança, quando para o lado que eu olho, eu não consigo enxergar o alvo. Qual é o alvo aqui no ponto número 3? O reino de Deus, a falta de visão. Quer dizer, como que eu vou enxergar longe? Como que eu vou ver o alvo? Como eu vou enxergar as promessas de Deus? Como que eu vou enxergar a terra prometida se a minha visão ela é turva, se a minha visão ela é fraca,
se a minha visão não alcança, não atinge, é nesse momento que eu preciso tomar cuidado e olhar para o ponto de número 3. Aqui ele já fala do quê? Da timidez. Veja que timidez e covardia, elas estão ali, olha, timidez e covardia, a timidez e a covardia entraram no coração, tá bem? Da maioria dos espias, quer dizer, no caso 10, de 12, 10, a timidez. Timidez é a mesma coisa. Lembra, acabei de citar, né? Os 300 de Gideões. Mas o começo, ele diz, os tímidos e os covardes voltem para trás. Né? Tímido não é só aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa recuadinha, que não consegue sequer abrir a boca, tudo assusta, tudo parece um ratinho. Não, timidez também tem a ver com isso aqui. Tá? A covardia e a timidez, elas estão empareadas. O problema é que estas duas situações, o que ela faz? Ela entra no coração. Assim como entrou dos espias, ela vai entrar também no coração do povo. E a partir do momento em que nós permitimos isto, o povo todo pode ser contaminado. Pelo quê? Pela timidez e pela covardia. Tá? Aqui, timidez não é essa timidez que a gente usa sempre, né? A timidez aqui, ela vai andar empareado com a covardia, sabe, aquele que ao invés dele tentar fortalecer o outro, ele vai lá, infelizmente, e tenta minar a confiança dos outros, ele vai implantar raiz de temor, raiz de covardia, raiz de amargura, ele vai tentar fazer com que o povo ele não tenha a visão do reino de Deus, tá? E isto, como eu já citei, veja, aqui está, diante disto, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Foi aquela situação. Nós somos, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, insetos. Eles vão pisar em cima de nós. Seremos esmagados igual formigas. Este é o pensamento do quê? Do tímido, do covarde, do pessimista, do incrédulo, mas do cristão nunca. Do crente verdadeiro, este tipo de sentimento nunca toma lugar no coração dele, porque ele vai estar sempre olhando para Cristo e dizendo o quê? O que ele vai dizer? Ele vai olhar para frente. Como Joel diz, diga ao fraco, eu sou forte. O cristão, nos momentos mais difíceis, ele vai dizer, eu sou forte, porque as minhas armas, elas provêm do Senhor. Eu estou vestido das couraças, investido da couraça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão, ele está sempre animado, porque ele sabe que ele está revestido do poder de Deus. E isto não deixa ele olhar para trás, não deixa ele ser tímido, não deixa ser covarde, não deixa ele ser pessimista, incrédulo. Pelo contrário, ele sempre será, ele sempre estará e vai cantar. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos voltar? Confiança. Confiança em quem? No Senhor. No Senhor. Caleb é obediente, Caleb segue Moisés, Caleb é obediente, Caleb está junto com Josué, mas a sua confiança está no Senhor, apesar de sua obediência aos seus líderes, mas a confiança está no Senhor. Então, se Cristo comigo vai, eu irei. Ponto de número 2, os bons olhos de Josué. Veja que nós terminamos o ponto de número 1, no tópico 1.3, falta de visão do reino. Porém, o ponto 2 começa, os bons olhos de Josué e Caleb. Então, vamos lá. Algumas vezes, eu separei aqui, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar. Foi isso aqui. Então, ao invés de olharmos pelo prisma humano, pela perspectiva humana, o que ela vai trazer? Dependendo da situação que estiver diante de nós, ela vai trazer pessimismo, incredulidade. Vamos voltar, timidez, covardia. Tá vendo? Tudo isto vem a partir do nosso olhar.
do nosso olhar. E a pergunta que não quer, ou que se exige uma resposta de nós é: como estão os nossos olhos? Como estão os nossos olhos? Nós estamos olhando a ponto de divisar o alvo, os nossos olhos estão bons, a nossa visão está boa. Aqui eu estou falando da visão espiritual. A visão espiritual. Estamos olhando para quem? Para o autor e consumador da fé? Estamos olhando para a cruz de Cristo? Estamos olhando para o céu? Estamos olhando para cima? Levantai os vossos olhos para cima, para o céu de onde Jesus virá. Para o céu onde Jesus virá. Então nós precisamos estar olhando. Mas você está olhando o quê? Para quando? Para onde? Os teus olhos são bons? Os teus olhos estão bons para ver o reino? Nós estamos olhando para cima, aguardando Jesus Cristo, nosso Salvador, olhando para o céu de onde Jesus virá? Ou estamos olhando para a terra? Será que os nossos olhos já não se tornaram olhos terrenais, vaidosos, fúteis? Os nossos olhos não estão naquilo que se passa. Por isso ele diz aqui, os bons olhos, e algumas vezes olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar. E quantos não estão fracassando? Porque ao invés de olharem para Cristo, estão olhando para a terra, estão olhando para os prazeres do mundo, para os prazeres da carne, estão olhando para todo tipo de prazer, menos o prazer que é servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando os bons olhos de Josué e Caleb, o ponto de número 2, Caleb, exemplo de fé e otimismo. Veja que o otimismo, essas duas partes aqui na vida de Caleb não tem, porque ele faz o povo se calar perante Moisés. Veja, estão todos turbados por causa dos 10 espias, mas Caleb não permite que timidez e covardia tome conta de seu coração. Então o que ele faz? Ele se coloca entre Moisés e o povo e diz para eles se calarem. Tá? Mas esse se calar aqui não é uma ordem vazia. Ele faz o povo ficar quieto ou arrefecer aquele desespero, aquela ira que está acontecendo no momento, exortando todos a ter ânimos para possuir a terra em herança. E possuir aquela terra em herança. Mas herança do quê? Da promessa de Deus. Veja, que não é uma herança também vazia, mas é promessa de Deus. Ora, e a promessa de Deus faz com que? Faz com que o crente, ele não permita que a timidez, ele não permite a timidez e a covardia tomar lugar do seu coração, como nós vamos ver mais adiante. Mas Caleb faz o povo se calar perante Moisés. Imagina, aquela turba toda irada, e você simplesmente se coloca na frente e diz: ei, calma, respira, conta até 10, deixa eu falar com vocês, nós estamos indo para lá, por quê? Porque Deus prometeu aquela terra a nós e aos nossos filhos, para quê? Em herança, foi Deus que o prometeu. Então, o que nós temos que fazer? Ir até lá, mesmo com toda a diferença, e tomarmos da mão do inimigo a nossa herança. Foi isso que Caleb fez. Tá? Fez o povo se calar perante Moisés, porque até Moisés agora está entrando na baila, mas o povo agora está irritado com ele. Sabe? Assim como aquele obreiro que crê, e ele traz objetivos para a igreja, e daqui a pouco está aquele ponto de murmúrio dentro da igreja, é o obreiro do púlpito murmurando, é obreiro da nave da igreja murmurando, é o povo murmurando, mas ele tem certeza. Aí tem aquele obreiro, tem aqueles obreiros também, como Caleb e Josué, que vão diante do pastor e vão dizer: ei, gente, espera um pouco, vamos ouvir o pastor, vamos ouvir o que ele tem para falar, vamos ver o propósito, qual é o objetivo, qual é o alvo que ele está tentando, e vamos ver. Calma, vamos prestar atenção primeiro. Então sempre vai haver, graças a Deus vai haver, lá no púlpito, na nave da igreja, no meio do povo, aqueles que fazem o povo se acalmar.
perante o obreiro e diz assim, vamos ouvir a situação, vamos ver o que tem, e depois a gente vê o que dá para fazer. Se dá para fazer em 5 vezes, em 3 vezes, em 5, em 10, em 15, mas vamos fazer, precisamos fazer. Por que a igreja hoje perde tanta oportunidade? Porque está faltando alguns Calebes na igreja que falem diante do povo, que intercedam, que digam, que se coloquem entre a ideia do obreiro e a reação da igreja e dizer, calma, gente, se Deus colocou no coração do nosso pastor, vamos fazer, vamos atrás, vamos conseguir, nós vamos conquistar, porque o Senhor Deus está conosco. Aqui a confiança de novo. O Senhor Deus está conosco, veja, está conosco. Então, Caleb, veja, quando nós olhamos para Caleb, nós vemos que, além de fiel, além de amar a obra e seus obreiros, o que ele faz? Ele confia no Senhor, a tal ponto de não permitir que a timidez e a covardia entrem em seu coração, mas uma coragem tão grande que ele se coloca até em ponto de risco, e exorta o povo a ter ânimo, a possuir a herança, a terra que o Senhor havia prometido. E como está faltando isto nos nossos dias, como está faltando obreiros crentes, sabe, confiantes no Senhor, que ao invés de tudo reclamar, tudo colocar mau gosto, não chegar ali e dizer assim, vamos fazer. Chegar no seu pastor, colocar a mão no ombro dele e dizer, eu estou com o Senhor, vamos trabalhar. Eu sei que Deus é na sua vida. Eu sei que o que o Senhor está querendo fazer é da vontade de Deus. Vamos trabalhar juntos, vamos juntos. E um pega na mão do outro e nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu. Ponto de número 2, nós temos aqui, na dificuldade aparecem as oportunidades. Então, nas dificuldades aparecem as oportunidades. É uma baita lição bíblica, né? Para o crente, o viver, o passar por dificuldades. Tem cristão que, infelizmente, ele corre, né, das dificuldades. Ele é crente enquanto está tudo fácil, enquanto está tudo tranquilo. Apareceu a dificuldade, ele simplesmente desmorona, desiste, né? Ele se intimida, ele se acovarda e ele simplesmente deixa. Mas quando eles vão até lá, e vem aquela cidade fortificada, aquele povo grande, tudo, né? Chamava atenção. Então, diante desta visão, quer dizer, da visão que Caleb teve, o que ele faz? Ele olha, como nós acabamos de dizer, ele olha pelo prisma humano. Não, ele olha pela fé. Tá? Porque ele não olha para as dificuldades. Porque dificuldades na vida de um cristão de verdade, ela é oportunidade. Tá bem? Dificuldade, ela se transforma na vida do cristão em oportunidades. Oportunidade. Por quê? Veja, nos momentos fáceis, sabe, até eu chegar a rolar a pedra, nós podemos fazê-lo, qualquer um de nós pode fazer. Porém, depois da pedra removida, é que vem a dificuldade. Mas a pedra é grande, mas não é tão difícil. Se você juntar aí 10, 20 homens, você consegue movê-la. Mas ressuscitar Lázaro, aí é que está o X. O X da questão. Veja, é um momento de dificuldade. Mas é nestes momentos de dificuldade que nós vemos o quê? Que nós vemos milagres. Que nós vemos o operar maravilhas da parte de Deus. E ao invés de olhar com um olhar desanimador, o que Caleb faz? Diante da visão, quer dizer, de tudo aquilo que estava diante dele lá, ele, pela fé, não olha para as dificuldades. E nós também, muitas vezes, quando pela fé, nós não vamos olhar para as dificuldades. Ora, possam elas ser quais forem.
Quando eu cheguei aqui no interior, na cidade aqui chamada Tupi Paulista, tinha escrito bem grande no muro, um muro bem grande, escrito em letras gigantescas, uma escrita assim: não mostre para Deus o tamanho do teu problema. Antes, mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. Veja que é uma visão. Olha, preste atenção. É um entendimento, é uma visão, é um enxergar totalmente diferente de uma situação. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com os nossos problemas e achamos que são intransponíveis, que são problemas que não podem ser resolvidos, que são problemas que eles perdurarão para sempre. E nós nos esquecemos de mostrar para este mesmo problema o tamanho infinito do nosso Deus. Aleluia. Sabe que diante dele nem a morte resiste. Nem a morte. Veja, 4 dias já estava cheirando mal. Ressuscitou cheirando a flores, pode ter certeza. Então, quando nós olhamos para a dificuldade e ficamos preocupados com ela, olhamos para o monte e ficamos olhando para ele e nos esquecemos de olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé, esquecemos de olhar para Cristo, é lógico que será uma visão, nós teremos uma ideia deturpada daquilo que estamos vendo. Há ponto até, às vezes, de nos esquecermos ou pararmos de lutar por aquilo, mas diante da visão, quer dizer, daquela situação que se apresenta, pela fé, ele não olhou para a dificuldade. Ele não olha para as dificuldades. Nem ele e nem Josué, nenhum dos dois olharam para as dificuldades. Quantos outros 10 olharam? As mulheres vão até lá. Quem nos removerá a pedra? Quando chegaram, já estava removida. E quando conversam com aqueles que ali são seres celestiais a serviço de Deus, dizem, eles simplesmente olham para elas e dizem: por que vocês procuram o morto ou o vivente no meio dos mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Veja, agora ele já não está. Era uma dificuldade imensa. Tiraram para as mulheres, tiraram a pedra, Jesus estava morto. O que vai acontecer? Vê, quando nós vamos até o problema com uma visão errada, nós vamos o quê? Tímidos, covardes, pessimistas, incrédulos, tá? E não foi, mas quando vemos pela fé, nós já podemos enxergar o milagre antes mesmo de chegar lá, antes mesmo de estarmos, vamos dizer assim, no local do problema. Tá bem? O nosso pensamento será único. Mais dia, menos dia, o Senhor vai fazer o milagre. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Porque ele não é homem para mentir e nem é filho de homem para se arrepender. Ponto 2.3 vai falar sobre a vontade de conquistar. Aqui nós saímos. Veja, o tímido não tem vontade de nada. O covarde só tem vontade de desistir. O pessimista só tem vontade de pensar o contrário. E o incrédulo não quer pensar nada, porque ele é incrédulo. Mas em Josué, no ponto 2.3, está a vontade de conquistar. Vamos olhar alguns pontos. Caleb recebe a promessa com 40 anos. Lá em Moisés, lá com Moisés. Aqui, 85 anos. Agora ele vai falar com Josué e pede a Josué. Mas veja, olha que vontade. 85 anos. E o que é que ele pede? Vamos lembrar de um outro pedido. Quando houve briga entre pastores do sobrinho e do tio e tal, ele disse: então escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou... O que ele escolheu? As campinas de Sodoma e Gomorra. Veja, quando se escolhe com os olhos carnais, ele escolhe Campinas. Não tem nada a ver com a cidade aqui do estado de São Paulo. As campinas verdejantes,
bonita, viçosa, né? Tudo aquilo. Mas Caleb, com 85 anos, ele pede região montanhosa. Dá para a gente fazer alguma comparação? Que montanha a gente sabe que é lugar alto. Né? Lugar alto. Você vai ter que fazer um outro tipo de preparo para a terra, para tudo aquilo. Por quê? Montanha. Né? Você vai ter que fazer as curvas de níveis e tal, alguma coisa nesse sentido. Vamos brincar assim. Mas veja, com 85 anos, o homem pede região montanhosa. Montanha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ora, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Enquanto o sobrinho, ele pede o quê? As campinas bonitas de Sodoma e Gomorra. Depois o tio tem que buscar. Tá bem? Depois tem que buscar. Veja, esse aqui lutou por 45 anos pela promessa que Moisés havia feito a ele. Esse aqui foi de bico. Foi de bico. Tá? Ele era só sobrinho do dono da promessa. Foi de bicão. E ainda mesmo assim quis escolher. É isso que você quer? É. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Escolhe então o que você quer. Às vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa cruz. Às vezes estamos insatisfeitos com o nosso salário, isso, aquilo. Então escolhe. Vai lá, escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. Depois eu vou lá te tirar. Então, antes de escolher, o que a gente faz? Confia em Deus e espera nele. Ele vai fazer. E ele faz o quê? Então, veja, a vontade de conquistar era tão grande neste homem que aos 85 anos ele pede a Josué o quê? A região montanhosa de Hebrom, como herança. Tá? Nós sabemos que no monte, lógico, a visão espiritual de monte é bênção. Vale é sofrimento. Mas quando ele escolhe a região montanhosa, aqui é para trabalhar, ele vai conquistar, vai tirar o povo de lá e vai conquistar, e agora ele vai passar, sua família vai passar a viver ali. Tá? Então veja a diferença de um para outro. Um pede campinas, as campinas, facilidade, beleza, tranquilidade, parece tudo muito bonito. O outro pede montanha, rapaz, montanha, com 85 anos, ele falou, está vendo esses braços aqui? Ainda arranca a espada. Está vendo isso aqui? Ainda enxerga. Moisés, com 120 anos, ele tinha visão perfeita. Então, nós vemos que a vontade de conquistar, ela está atrelada ao quê? Quando as dificuldades aparecerem, a gente não vai olhar para ela com os olhos terrenais, mas com os olhos da fé. E vamos fazer o quê? Convencer os demais que, apesar das dificuldades, o Senhor é conosco. E a terra é nossa. A bênção é nossa. A promessa de Deus é nossa. E nós precisamos olhar para isso. Veja a vontade deste homem de conquistar. Ele esperou por 45 anos. E mesmo aos 85 anos ele pede. Ele falou, eu quero montanhas. Eu quero trabalhar nas montanhas. Eu quero trabalhar nas alturas, eu quero trabalhar no alto. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Por quê? Perseverou em segui-lo. E eu vou levar a terra que ele entrou. E qual foi a terra que ele entra? A região montanhosa do Hebrom. Ou de Hebrom. Né? Então nós precisamos estar sempre prestando atenção nisto. Perseverar na fé rumo à terra prometida. E na hora de escolher, não fique olhando para as facilidades do mundo, não. Para aquilo que o mundo te oferece. Escolha. E mesmo que alguém diz, mas que escolha que você fez? Aí você vai dizer, eu sabe por que eu escolhi isso aqui? Ele falou, não, porque Deus vai estar comigo. E dentro desta escolha, o Senhor fará o milagre na minha vida. Nós precisamos estar sempre. Terceiro e último tópico, a promessa de Deus a Caleb. Então nós temos aqui, por que os olhos bons de Caleb e de Josué? Por que no ponto de número 1 nós falamos sobre a história de Caleb? Por que nós vemos Caleb? Logicamente Josué está junto, nós vamos ver em outras lições, ele está ali. Mas por quê? Porque é a promessa de Deus. Caleb está firmado na promessa de Deus.
Veja, aqui no ponto 2.1, ele exorta o povo a ter bom ânimo na promessa de Deus, de possuir a terra em herança. No ponto 3.1, mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, terreno, temos, quer dizer, Caleb, né? Temos nossas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus. Então está aqui. Mesmo não vendo nada acontecer no aspecto humano, Caleb não se entristece, não desanima, não fica tímido, não fica covarde, não fica pessimista, não fica incrédulo. O que ele faz? Eu coloquei aqui, trouxe para nós, eu coloquei aqui na nossa perspectiva. Veja, Caleb fez isso. Temos nossas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos a situação, veja, quando Josué e Caleb vão lá para espiar. Então eles foram ver. E eles viram uma situação nada fácil. Nada fácil. Mas ao invés de olhar para a situação, eles olham para Deus. Então, mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, tá? Porque Deus não precisa de propaganda, Deus não precisa de WhatsApp, Deus não precisa de Facebook, Deus não precisa de propaganda, Deus está trabalhando. Então, nós temos nossas forças preservadas pela confiança da promessa de Deus. Quer dizer, nós acreditamos que, apesar de tudo, Deus está trabalhando em nosso favor. Está trabalhando conosco, está trabalhando junto, e muito mais, é Ele quem está trabalhando. Ele disse para Moisés: está vendo os egípcios, que agora vós vedes? Não os vereis mais, porque a batalha não é sua, a batalha é minha. Eu pelejarei por vós, e vós vos calareis. É aqui que está a ideia. Tá? Nós não estamos vendo nada acontecer, mas Deus está fazendo. E a nossa tarefa é só acreditar, é só confiar. Por quê? Por mais esforços que façamos, nós nunca vamos conseguir vencer. Não conseguimos vencer uma batalha, sequer a guerra. É por isso que várias vezes Deus vai nos lembrar que a peleja não é nossa. A peleja é dele. Nós não temos que pelejar. O Senhor trabalha, opera e nós nos calamos e glorificamos o nome dele e recebemos esta vitória. Então, este pensamento deve preservar as nossas forças pela confiança na promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Está vendo os egípcios que agora vedes? Não os verei mais. Por quê? Essa peleja não é vossa. A peleja é minha. Eu pelejarei por vós e vocês se calarão. E nós temos que acreditar nisto. Ponto 3.2. Aliás, 3.1, né? Foi isso mesmo. Caleb confiou no cumprimento das promessas de Deus. 3.2. O tempo não apaga as promessas. Tá? Então, vamos ligar este ponto a este. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que teve para isso. O tempo que leve para isso. Não importa o tempo que leve. Como eu já disse, 40 anos ele teve a promessa, aos 85 anos ele vai requerer a sua promessa diante de Josué. Então, só nessa brincadeira aqui, nós temos 45 anos. Veja, podia olhar para um ancião de 85 anos e dizer: agora, o que eu vou fazer com essa promessa? Faz a mesma coisa que fez Abraão. Tá bem? Façamos a mesma coisa que fez Caleb. Façamos a mesma coisa que fez... Quem mais? Simeão, que está no templo. É Simeão que está... Quando Jesus Cristo vai ser apresentado com 8 dias, ele diz: Senhor, pode agora recolher o teu servo, porque os meus olhos viram as suas promessas. Eu vi o Salvador de Israel, ele está aqui nos meus braços. Então, veja, muitas vezes nós
nos perdemos na questão do tempo. Veja que tempo, ele é problema para mim e para você. Nós somos mortais, mas Deus é eterno. O tempo para ele é insignificante. E veja que aos 85 anos, este homem, este aqui com 100, cerca de 100 anos, Abraão se torna pai. Aos 85 anos, Caleb recebe. Moisés, aos 120 anos, ele é levado ao monte para ver a terra prometida. Veja, tudo promessas que se cumpriram com tempos que para nós, humanos, para a nossa visão tacanha, pequena, curta, nós nos perdemos no tempo. Não vai mais acontecer. Calma, vai se cumprir, porque não importa o tempo que leve para isto. Porque quem prometeu foi Deus. Tá? Quem prometeu foi Deus. Então nós não podemos perder tempo com o tempo. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer a obra. Ponto de número 3 e último. A disciplina leva a bons resultados. Então tá. Então nós temos seguir em frente, seguir. Atingir o alvo, atingir. Alcançar as promessas, alcançar. Mas tudo isto não tem nenhuma validade se não houver isto aqui. A disciplina. O que é disciplina? Disciplina, você pode falar das disciplinas da escola, as matérias da escola, são disciplinas. Você pode falar de disciplinas militares, são disciplinas. Você vai falar da disciplina alimentar, é uma disciplina. O que é disciplina? É você ter regras, é você ter plano, é você ter um trajeto, vamos dizer assim, a cumprir e levar a sério para que você alcance uma meta, para que você alcance a meta. E aqui qual era? A terra prometida. Tá bem? Então nós temos aqui, a disciplina leva a bons resultados. Então Caleb tinha disciplina. E esta disciplina, esta regra, estas regras, estas maneiras, esses planejamentos sendo seguidos à risca, o que fez? Contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual. Tá? Tanto como um grande guerreiro, um grande discípulo, e também espiritualmente aqui a sua fé. Veja que ele olha pelos olhos da fé. Ele não olha. Por quê? Porque esta disciplina de Caleb, de seguir a regra, de seguir à risca as regras, fez dele teve um excelente crescimento pessoal e um excelente crescimento espiritual. Tá? E a disciplina evita o nanismo, né? Aqui o nanismo espiritual, tá? Não é outro tipo, não. O que é? São aquelas pessoas que nunca crescem, nunca chegam à estatura de varão perfeito. Tá bem? Então, Caleb tinha disciplina. E a disciplina contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual e também leva o ser humano a conquistar suas metas. Tá bem? Então vamos lá, disciplina, plano. Né? Veja. Disciplina. Vocês vão chegar diante de Jericó e vão chegar metendo o pé nos portões. Não. Dá uma volta, tranquilinho, todo mundo, vai para casa. E ficava todo mundo olhando lá de cima, vai dizer, mas não vão fazer nada? Daqui a pouco volta o arraial de Israel, mais uma volta. E vão embora, 2, 3, 4. Na 7ª vocês vão dar certo. Aí sim, depois de todas as regras obedecidas, disciplina obedecida, vocês vão tocar buzinas e vão gritar e eu vou derrubar as paredes. Veja que não foi uma explosão, foi uma implosão. Ela caiu em cima dela mesma. A terra se abriu e engoliu as paredes. Ficando somente o quê? A parte em que estava a casa daquela que ajudou os soldados
né? Ou os espias também de Israel. Guardou aqueles 2 espias. No caso, Raabe. E ela estava com o quê? Com uma tira de pano vermelha. Vermelha. Então, quando falamos de disciplina, nós estamos falando de regras. Por que existem pessoas que não progridem? Porque eles não gostam de obedecer regras, de obedecer disciplinas, de cumprir ordens. Então, são pessoas que nunca conseguirão progredir em nada nas suas vidas. Tá bem? Que nós possamos olhar para Deus, já passei um pouquinho do tempo, tá bem? E, como Caleb, perseverarmos na fé, rumo à terra prometida. Na terra celeste, meu barco andará, ali onde os santos já estão. Então, perseverança. Perseverança com disciplina. Disciplina. Eu quero terminar com esta palavra. Disciplina. Siga as regras. Siga as normas. Ande direitinho. Faça tudo conforme o Senhor te mandar através de seus líderes. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, de que entraremos na terra prometida. Porque o Senhor Deus foi quem nos prometeu e não o homem. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar todos com a paz do Senhor. E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.